E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Feriadão, hein? Tá esticando, tá trabalhando, tá ralando, tá de férias. Bom, amanhã tem Botafogo e Atlético Mineiro lá na casa dos caras. Antes de eu botar a matéria completa aqui, dê uma moral ao canal, curta, compartilha, tá? Toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Do Campeonato Brasileiro. Amanhã o Fluminense pega o Vitória, mas a gente começa com o Botafogo. Domingo tem jogo contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. A Globo transmite ao vivo às 4 horas da tarde. E o Fábio Jupa chega agora com mais informações sobre a preparação do time para esse jogo. Oi, Jupa, tudo bom? Boa tarde, querido. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o último treino do Botafogo antes desse jogo de amanhã lá no Mineirão contra o Atlético acabou agora há pouco aqui no centro de treinamento do clube. E a comissão técnica deu uma atenção especial ao sistema defensivo, que cometeu algumas falhas no empate do meio de semana contra o São Paulo. Depois de 4 rodadas, o Botafogo é apenas o 11º colocado com 5 pontos. O time tem 1 vitória, 2 empates e 1 derrota na competição. O time deve começar jogando com algumas mudanças e tal. Mas, assim, é claro que o técnico Renato Paiva recebeu vaias contra o São Paulo, mas internamente a avaliação do trabalho dele é uma avaliação positiva. O pessoal sabe que está no começo do trabalho, mas é claro que uma vitória contra o Atlético amanhã, nesse jogo que vai marcar o reencontro do Botafogo com esse time que foi o adversário na final da Libertadores, seria uma resposta importante. Jogo importante também para o volante Gregori, que naquele jogo na final da Libertadores foi expulso com menos de 1 minuto de jogo e amanhã vai entrar em campo com um contrato renovado até 2028, Débora. Boa, Jupa, você falou do Gregori. Como é que o restante do time vai estar amanhã nessa partida? Débora, como o Botafogo joga na quarta-feira lá na Argentina contra o Estudiantes pela Libertadores, é possível que até amanhã, na hora do jogo, a comissão técnica possa poupar alguns jogadores por conta daquela questão do controle de carga. Mas, a princípio, o Renato Paiva vai escalar o mesmo time que começou o jogo contra o São Paulo. A princípio, uma dúvida apenas na lateral esquerda, entre o Cuiabano, que foi o titular contra o São Paulo, e o Alex Telles. Mas o Cuiabano, o Renato Paiva gostou muito da atuação do Cuiabano, principalmente no setor ofensivo, então ele deve ser o titular. Botafogo tem um desfalque, o uruguaio Santi Rodrigues segue se recuperando de uma pancada na perna direita, já não enfrentou o São Paulo, não vai para Belo Horizonte. Time provável do Botafogo amanhã lá no Mineirão: John, Vitinho, Jair, Barbosa, Cuiabano ou Alex Telles, Gregori e Marlon Freitas, Savarino, Arthur e Matheus Martins, e no comando do ataque, o Igor Jesus. Eu volto com você, Débora. Tá certo, Jupa, obrigada. Beijo pra você. A seleção está de volta 4 meses e 18 dias depois. Os finalistas da Libertadores voltam a se enfrentar com muita coisa diferente. Muita coisa, muita água passou embaixo dessa ponte. Vamos lembrar, o Galo trocou de técnico, trocou de jogadores, vários, né? A gente manteve personagens que estavam em campo aqui, os 6. Mas quando você vê a escalação do Galo naquela final e a escalação do Galo no último jogo de Brasileiro, que foi contra o Santos, a gente vê times completamente diferentes. Põe na tela, por favor. O goleiro é o mesmo. O Lianco segue no time, agora numa função um pouco diferente. O Júnior Alonso segue no time. Na lateral esquerda, o Arana está machucado, então o Galo jogou com o Caio Paulista, depois o Gabriel Menino. O Fausto Vera segue no time, Bernard segue no time, Scarpa segue no time, o Rubens segue no elenco. Mas chegaram lá na frente o Rony, o Coelho, o Allan Kardec saiu, o Paulinho saiu, e o Júnior Santos, que foi muito importante no Botafogo, que não conseguiu vingar. Então é um time diferente em relação àquele, assim como o Botafogo, que perdeu seus 2 principais jogadores, o Luiz Henrique e o Almada, também trocou de técnico, e sou obrigado a dizer que os 2 times parecem ter tido uma queda, não? Em relação à final da Libertadores? Na Libertadores o Galo já não estava, assim... foi um ano ruim do Galo. Mais. Chegou na final, mas foi um ano ruim no geral, né? Com futebol. Por isso que, de repente, essas mudanças, novas contratações, poderia, até o Campeonato Mineiro indicou, dar uma melhor. Essa começo do Campeonato Brasileiro
em resultados ponto. também Será ruim, que o Mineiro iludiu? Porque o Galo no brasileiro, sim, né? Estadual só serve para ou iludir. Porque Serve porque campeão é legal. Hoje o Botafogo era o melhor time do país, o melhor time das Américas, não só pelo título, melhor futebol, desempenho, jogando muito, campeão brasileiro. E a gente sabe a dificuldade, é só a gente ver aí o histórico, como é que é difícil você jogar Campeonato Brasileiro e junto a Libertadores chegar até o final e bem nas duas. Isso aí é raríssimo, né? O Flamengo tinha feito e agora o Botafogo fez. Então tem uma queda maior. E aí, claro, passa muito pela técnico, né, que acabou de chegar, e a escolha do próprio Botafogo, não só a escolha, né, porque o Botafogo foi atrás de técnico, demorou a acertar, porque estava tomando não aqui, e aí acabou acertando com o Renato Paiva depois. E a reposição, como já era até de esperar, porque é difícil, não foi à altura, não adianta, não foi à altura. Você perdeu o Luiz Henrique, jogador de seleção brasileira, na época estava sendo, até fazendo gol, chegando até jogar de titular. E aí perde o Almada. O Almada tá jogando de 10 na seleção argentina. Algumas reposições não tem como. Não tem como, cara. É inevitável. Essa não tem como. E ainda é um processo. A gente é Brasil, não tem como repor. Aí é um processo. O Santos Rodrigues chegou lá da MLS, ainda tá no banco, não consegue ganhar vaga nem para ser titular, não é que ele tá indo bem. O Arthur é muito abaixo do Luiz Henrique. Então são processos. E perdeu o técnico. Mas o Paiva tentando colocar o Patrick de Paulo numa função um pouco mais adiantada. Se isso funcionar, isso requer tempo também. É um jogador que joga mais o Savarino, onde que ele é melhor? Gente, o Paiva tem 6 jogos, né? 2 de Libertadores e 4 de brasileiros. Eu queria rodar de novo o brasileiro do Botafogo, porque a torcida vaiou o time, né, contra o São Paulo, e eu acho que é muito mais uma vaia da insatisfação de você ter descido de patamar. Porque, assim, eu não acho que é ruim o Botafogo no Campeonato Brasileiro até aqui, na média, tá? Insisto, acho que jogou bem contra o Palmeiras, não ganhou. Jogou bem contra o Juventude, ganhou. Jogou muito mal contra o Bragantino. Esse jogo foi ruim mesmo. Sim. Sábado retrasado, jogou mal. E contra o São Paulo, cara, um jogo muito aberto, cara. Muito aberto. Qualquer coisa podia ter acontecido. Eu não acho que o Botafogo tenha jogado mal contra o São Paulo. Mas acho que um jogo muito aberto dentro de casa com o São Paulo, buscou ali no final, quer dizer que você não jogou tão bem, né? Mas pode então começar a ter esse roteiro direto, que é o time do Paiva. Não espero o Paiva ficar compensado, não, coeso. Ele foi assim no Bahia. É só você ver o Bahia do Paiva. Era um time que fazia gol muito ofensivo, mas que defensivamente às vezes era um buraco, era uma insatisfação, por isso que ele foi mandado embora. Então, se o torcedor do Botafogo tá querendo um outro Botafogo, como o do ano passado, que tinha suas valências ofensivas e seguro defensivamente, com o Paiva não vai ter. Não, é pouco tempo também, não né? Vai ter. Eu acho que é mais a questão do elenco, que é diferente. Não, eu concordo com você, principalmente porque caiu a qualidade do elenco. Não só do elenco, principalmente do time titular. E eu sempre gosto de lembrar, para mim, os 2 principais jogadores saíram, todo mundo fala, Almada e Luiz Henrique. Muita gente acha que o Savarino jogou melhor, respeito, ele realmente jogou muito, mas para mim, os 2 melhores, se fosse escolher um para sair, não seria Almada e não seria Luiz Henrique. Né? Mas lá atrás, o melhor zagueiro do Botafogo, para mim, foi o Bastos. Apesar do final forte do Barbosa, ele é um cara que aparece mais, tal, foi muito bem. Mas para mim, o melhor zagueiro do Botafogo no ano foi o Bastos. E ele ajudava muito, inclusive o próprio Barbosa a jogar bem. E é um cara que está fora desde a reta final. Aí não tem o Adrielson também, que foi reserva. Contratou o Jair, mas é um garoto que está chegando agora no profissional. Fez uma reta de Série B boa no ano passado. Mas assim, não é o Bastos. Ainda não é o Bastos. E está claro também que Igor Jesus e Savarino jogaram tanto ano passado porque tinham a companhia de Luiz Henrique e Almada. Agora eles são o centro das atenções. Mais fácil de marcá-los e o protagonismo deles vai diminuir. No passado você tinha que marcar Luiz Henrique, Almada, Igor Jesus e Savarino. E obviamente, as atenções maiores eram para Luiz Henrique e Almada, sobrava mais espaço para o Savarino, né? Ainda que ele esteja jogando Acabou de fazer um golaço. Acabou de fazer um golaço, ele tem feito bons jogos, né? Bom, acho que é um jogo tenso para um time mais assim para o Galo, que não ganhou no Campeonato Brasileiro. Isso, claro. Muito tenso. O Galo já está a 8 pontos do líder. Se alguém imaginava o Galo brigando pela ponta, ele já começa o campeonato depois de 4 rodadas, a 8 pontos do líder, joga em casa. Né? Eu acho que não é a frase que está obviamente correta, tá 8 pontos do líder, mas a mais correta para falar agora do Galo, o Galo é vice-lanterna. É isso aí. Sim, exato. É vice-lanterna. Exato. No finalzinho ali, empatou, tava na lanterna. Uma queda de performance considerável, né? Não tá na lanterna porque fez o jogo que fez contra o Grêmio e não venceu. Não, o Galo não tá fazendo bons jogos atualmente para vencer partidas. Isso é mais preocupante.
Bom, família zoeira, tá aí. Amanhã temos Botafogo e Atlético Mineiro, no caso Atlético Mineiro e Botafogo. O jogo acontece lá em Minas. E aquilo, né, é um jogo pelo Campeonato Brasileiro, quinta rodada, o Botafogo aí com 5 pontos, pouquíssimo, já tá 5 aí dos líderes do campeonato até esse momento, Palmeiras e Flamengo. O Botafogo não pode se afastar. O Galo, por sua vez, não tem nenhuma vitória, né, tá pressionado. Enfim, tem tudo para ser um grande jogo. E o Botafogo precisa, né, no caso o Paiva, precisa corrigir urgentemente esse setor defensivo do Botafogo, que tá uma água com salsicha, essa é a verdade. E esse jogo vai ser transmitido aí pela Rede Globo aqui no Rio de Janeiro, às 4 horas da tarde. Se você, meu seguidor, tá fora do Rio de Janeiro, ou se você tá aqui no Rio de Janeiro, mas também não vai conseguir estar em casa nesse momento para assistir, quer uma TV por streaming sem você ficar precisando de um cabo, nada disso, basta você ter internet com seu tablet, computador, no seu smartphone, na sua Smart TV, isso tudo por um preço acessível que cabe no seu bolso. São milhares de canais abertos e fechados para você não ficar de fora de nenhum conteúdo, e você pode assistir esse jogo do Botafogo fazendo um teste grátis. Na hora do jogo, você tem 1 hora para fazer um teste grátis. Aí você pode escolher o primeiro tempo, o segundo tempo. Eu pegaria o primeiro tempo, no segundo tempo já fechava o planozinho para poder assistir aí sem travamento. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário, e você entrando no link vai te levar diretamente pro WhatsApp lá. Você pede o seu teste grátis. Cara, tô animado para esse jogo? Não tô animado para esse jogo, não. Na verdade, não tô animado com o Botafogo 2025. Acho que nenhum jogo eu estive animado, né? Tá difícil o Botafogo 2025. A gente viu uma melhora no Botafogo contra o São Paulo do meio pra frente, né? Não foi aquela melhora toda, mas foi uma melhora. O Botafogo fez 2 gols, teve chance de virar o jogo. O goleiro do São Paulo agarrou muito. Mas o sistema defensivo do Botafogo tá muito ruim, né? Tu vê ali que o problema ali é o técnico, né? É ele que tem que corrigir. Jogadores, todo mundo correndo em cima do mesmo jogador, deixando os outros sozinhos. Isso não pode acontecer. O Botafogo já tinha cometido esse erro em outros jogos, cometeu de novo contra o São Paulo, tomou o gol desse jeito. Então o Botafogo precisa ser corrigido nessa parte defensiva aí, urgentemente. O Bastos está fazendo muita falta também. Mas mesmo que ele estivesse ali, se o técnico não souber como armar a sua defesa, não vai adiantar ter nem, independente de quem seja ali, o zagueiro vai continuar tomando gols. Então, como eu falei, pega um Galo pressionado, como pegou o São Paulo pressionado. O técnico de São Paulo poderia cair naquele jogo contra o Botafogo. Então, assim, essa é a parte que talvez o Botafogo precise tomar cuidado. O Galo vai vir para cima, joga em casa, pressionado. O Botafogo tem que saber a hora certa de ir num contra-ataque, tentar fazer um gol. Se o Botafogo conseguisse fazer um gol aí já no início do jogo, seria muito bom para fazer com que o Galo se desesperasse mais, abrir mais, para o Botafogo continuar aí num contra-ataque. O Botafogo de 2024 não era um time que ficava no contra-ataque, era um time que queria ter a posse de bola e era um time que conseguia atacar muito bem dentro de casa e fora de casa. Esse de 2025 já está diferente. O Botafogo não pode se expor tanto, principalmente jogando fora de casa, porque a zaga realmente não está dando conta do trabalho. Então, assim, é um jogo que tem tudo para sair bastante gols, não acho que vai ser um 0-0. É um joguinho, posso ser sincero, com cara de empate, né? O Galo costuma ser um freguês antigo do Botafogo, mas jogo é jogo, cada ano é uma história diferente. 4 meses depois, né, daquela linda história que o Botafogo escreveu contra o Atlético Mineiro lá em dezembro de 2024, o Botafogo vencendo por 3-1, com um jogador a menos, né? O Grego tinha sido expulso, o Grego, que inclusive vocês viram na matéria, renovou com o Botafogo. Então 4 meses depois, muita coisa mudou, principalmente do lado do Botafogo, perdendo seus melhores, né, seus melhores jogadores, perdendo seu técnico, e um Galo também que batendo na trave em várias, né? Bateu na trave na Copa do Brasil, bateu na Libertadores, perdeu peça também. E é um time que não assusta muito, mas joga em casa. Tem um fator. A única coisa que o Atlético Mineiro tem é o fator casa. Fora isso, não bota medo no Botafogo. Mas aquilo não é o Botafogo de 2024 também. Não tá agradando muito a torcida, mas, né? Que eu falei, o Paiva não é o único culpado disso tudo, não. O time vem se mostrando com muita pouca vontade. O John Textor demorou demais para conseguir um treinador. Aí quer ter um treinador já praticamente no início do campeonato, até esse treinador encaixar as peças que ele quer, leva tempo, e a gente, quem vai sofrendo, somos nós, torcedores do Botafogo. Bom, falei demais, a matéria já ficou grande, o vídeo estará comprido demais, vamos torcer aqui para que dê tudo certo amanhã, 4 horas da tarde aqui, entre Galo e Botafogo, lá em Minas. E se Deus quiser, o Botafogo conseguir 3 pontos, eu acho que tá com cara de empate. Se eu tivesse que apostar um palpite aí, apostaria um empate bem movimentado. Mas se vir a vitória, o Botafogo chega a 8 pontos, que precisa. O Botafogo precisa, né? Principalmente depois, na quarta-feira, tem a Libertadores.
precisa muito mais. Mas vamos ver o que vai acontecer. A gente, como torcedor, estamos sempre na torcida e querendo sempre uma vitória, mas não vai ser fácil não. Mas do mesmo jeito que o São Paulo de repente arrumou um pontozinho aqui, a gente pode arrumar um pontozinho lá, ou quem sabe a vitória. Deixa nos comentários aí o que vocês acham, tá? Palpite de vocês para esse jogo de amanhã. Eu vou ficando por aqui. Qualquer informação importante eu volto a falar com vocês. Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!